Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O leilão de 4 usinas hidrelétricas da CEMIG arrecada mais de 12 bilhões de reais. Todos os grupos vencedores são estrangeiros e as outorgas de concessão são válidas por 30 anos. O sucesso do leilão ajuda o governo a fechar as contas públicas e aumenta a expectativa pela privatização da Eletrobras, prevista para o ano que vem. No Rio de Janeiro, a Agência Nacional de Petróleo tem recorde de arrecadação em um leilão de blocos de exploração de óleo e diminui o desemprego na Grande São Paulo. Segundo o Diese, a mudança do mercado de trabalho aconteceu em agosto. A greve dos Correios aumenta depois da adesão dos funcionários de São Paulo. Agora acontece em todo o país. O cenário econômico está no ar. O leilão de 4 usinas hidrelétricas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, feito aqui hoje na Bolsa em São Paulo, arrecadou 12 bilhões 130 milhões de reais. A venda foi comemorada pelo governo federal porque rendeu um ágio, ou seja, o valor acima dos lances mínimos de quase 10% do que o governo havia precificado como lance mínimo pelas usinas, ou seja, 11 bilhões de reais era o preço mínimo de todas elas. O principal comprador foram os chineses do grupo State Power Investment, o único que fez oferta pela usina de São Simão, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, pagando mais de 7 bilhões de reais pelo ativo mais caro negociado hoje. O leilão mostra que o interesse dos chineses no Brasil continua em alta. Recentemente, o presidente Temer foi à China em busca de investidores. As usinas de Jaguara e de Miranda ficaram com o grupo francês Engie, que pagou um ágio de mais de 22% pelas duas empresas. E a italiana Enel comprou a usina de Volta Grande por quase 1,5 bilhão de reais. Apesar de protestos contra a venda das usinas e toda a batalha judicial, as expectativas agora se voltam para a Eletrobras. O governo anunciou que pretende se desfazer da estatal de energia, o que fez com que a companhia tivesse recentemente aqui na Bolsa uma valorização recorde de suas ações. E no Rio de Janeiro, o leilão de concessão da Agência Nacional do Petróleo tem faturamento recorde, apesar de ter licitado apenas 13% dos blocos ofertados. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio e tem outras informações. Maurício, com você, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. O leilão começou hoje com um clima tenso em frente ao hotel onde era realizada a cerimônia do leilão de concessão das áreas de exploração. Um grupo de manifestantes protestou bastante contra esta concessão para a iniciativa privada. Índios tentaram invadir o auditório onde o leilão era realizado, mas foram impedidos pela segurança. Com o clima mais ameno, dentro da sala do leilão, começou. E a disputa maior aconteceu pelos blocos da Bacia de Campos, que é a maior área produtora de petróleo do Brasil. O consórcio formado pela Petrobras e pelo grupo norte-americano ExxonMobil acabou levando 6 blocos da Bacia de Campos dos 10 que foram ofertados. Foi uma grande disputa que aconteceu pela Bacia de Campos e que acabou não se repetindo em outras áreas de concessão, tanto que de um total de 287 blocos, apenas 37 foram licitados, o que representou 13% do total. A ANP estava esperando fazer uma licitação entre 20% e 30%, mas esse pequeno número não representou que o leilão foi um fracasso. Muito pelo contrário, já que esse leilão, como você falou, Piotto, teve um recorde de arrecadação de 3 bilhões 842 milhões de reais. Um recorde provocado, como eu volto a falar, pela Bacia de Campos, que trouxe grandes investidores internacionais, a ExxonMobil voltando ao Brasil para fazer investimentos na área do petróleo. Das 17 empresas que fizeram as licitações e arremataram áreas de concessão, as empresas agora, além de pagar pela concessão, terão que fazer um investimento total mínimo no país de 845 milhões de reais. São investimentos que foram comemorados pelo governo federal. O presidente Michel Temer disse que a confiança voltou para os investidores e o ministro das Minas e Energia acredita que esse dinheiro vai gerar novos empregos. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Só fazendo um comentário acerca do leilão aqui na B3 sobre exatamente essas novas usinas, as usinas da CEMIG. A CEMIG é a Companhia Energética de Minas Gerais e ela não participou daquela adesão proposta pelo então governo de Dilma Rousseff, em que as empresas teriam que participar de um novo sistema de cobrança que reduziria o preço da energia justamente para
segundo a intenção do governo na época, baratear o preço da energia ao consumidor, que logo depois foi exatamente o oposto que aconteceu. Nós estamos pagando um preço de energia muito mais caro hoje para pagar a conta daquele erro estratégico do governo. A CEMIG não aderiu, portanto, ela já cobrava, na verdade, pelo teto de mercado, pelo preço que se chama full de mercado, ou seja, portanto, há uma preocupação agora. Na verdade, a pergunta foi feita se isso aumentaria, se esse leilão hoje, a iniciativa privada tomando conta das usinas hidrelétricas, aumentaria o preço da tarifa de energia. Calculou-se em torno de 1%, segundo a ANEEL, mas não se sabe exatamente porque, como essas usinas já cobravam pelo teto, provavelmente pode ser que o repasse seja muito pequeno, ou até próximo de zero, porque, evidentemente, tem um pouco de preço de mercado, ou seja, o quanto que o mercado vai estar disposto a pagar. E, claro, há todo um sistema regulatório em cima das tarifas de energia elétrica a acompanhar, mas levando-se em conta esse aspecto da CEMIG, como ela já cobrava no teto, e evidentemente era essa energia que era ofertada, são 40%. Essas usinas que foram leiloadas hoje respondem por 3 mil megawatts, mas elas respondem por 40% de toda a energia gerada pela CEMIG, ou seja, isso já está embutido no preço atual. Portanto, a preocupação justamente é que talvez, a dúvida é que realmente não haja um repasse muito grande de preço ao consumidor, ou que talvez nem haja esse repasse. Bom, mudando de assunto, o presidente Michel Temer foi notificado hoje à tarde a apresentar defesa referente à denúncia que tramita na Câmara dos Deputados. A repórter Gisele Garcia está no Congresso e atualiza o cenário em Brasília. Gisele, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Pois é, Piotr, o presidente foi notificado por volta das 3 da tarde no Palácio do Planalto a apresentar essa defesa. Agora, tanto o presidente quanto os ministros citados, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, vão ter 10 sessões para apresentarem defesa contra essa denúncia em que eles são acusados de obstrução da justiça e de organização criminosa. Existe uma expectativa de que essa defesa seja apresentada até esta sexta-feira, porque o governo quer acelerar esse processo de votação dessa denúncia aqui na Câmara dos Deputados, até para liberar a pauta para outras votações. A denúncia vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, onde precisa ser analisada, e a expectativa é de que ela seja votada no plenário da Câmara dos Deputados até a segunda quinzena de outubro. Hoje, o presidente Michel Temer recebeu vários parlamentares. Ele recebeu, em média, um parlamentar a cada meia hora durante todo o dia para conversar com esses parlamentares da base e tentar conseguir apoio para que essa denúncia seja rejeitada no plenário aqui da Câmara dos Deputados, Piotr. E um outro assunto, a proposta de refinanciamento fiscal das dívidas das empresas com a União, que estava na pauta aqui da Câmara dos Deputados, acaba de ser aprovada. O texto principal dessa medida provisória foi aprovado, mas os deputados ainda têm que votar os destaques. O texto principal dessa medida prevê o parcelamento das dívidas em até 175 vezes, com abatimento de juros e multas, e para o pagamento à vista, o abatimento de até 70% das multas e 90% dos juros, viu, Piotr? É com você. É um refinanciamento camarada, né? Vamos lá. E a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo teve um recuo de pouco mais de 2% em agosto, segundo o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A Vanessa Casalino tem mais informações sobre essa queda e fala com a gente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. A taxa de desemprego nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo passou de 18,3% em julho para 17,9% da chamada população economicamente ativa em agosto, uma queda de 2,2%. Pequenos recuos como este têm ocorrido desde maio, segundo a pesquisa do SEAD-DIESE, mas as chances de se encontrar emprego estão abaixo do que foi apurado nos 2 últimos anos. O curioso é que o desemprego caiu, apesar de as empresas terem demitido mais do que contratado de julho para agosto. Isso porque pouco mais de 1.000 pessoas saíram do mercado de trabalho pelos mais variados motivos, segundo o levantamento. Assim, o saldo de postos criados ficou negativo. Foram fechadas 39.000 vagas. O comércio teve o pior desempenho, corte de 61.000 funcionários. Já os serviços tiveram melhor,
contrataram 40 mil pessoas. A pesquisa mostra ainda uma queda no total de autônomos de 2% e um crescimento de quase 3% nas oportunidades de emprego doméstico, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Agora tem um detalhe, a gente está falando de expectativa da indústria, expectativa do comércio, nós falamos recentemente, todas são positivas, já na fase de confiança da economia. E hoje saiu um novo índice da Confederação Nacional da Indústria que diz exatamente o seguinte: a indústria começa a apresentar sinais mais consistentes de recuperação. E o primeiro dado aqui que nós vamos apresentar, você vai acompanhar agora na tela, é justamente agora referente a agosto sobre produção industrial, que é o índice de evolução da produção do setor, que chegou naquele número ali, a 54,8 pontos. A escala, de novo, é de 0 a 100. Abaixo de 50 é retração econômica, acima de 50 é avanço, ou seja, melhora econômica. Isso já é um fato consolidado, não é expectativa não. Aí nós temos um outro dado logo embaixo ali, que é justamente sobre a demanda. Qual é exatamente a situação da demanda? A gente tem ali 56,9 pontos, ou seja, expectativa, agora nós estamos falando de expectativa. Perguntado o empresário também qual era a expectativa de demanda, levando-se em conta todas as informações que ele já possui de pedidos, ou seja, de consultas, e a expectativa também está acima dos 50 pontos, quase 57 pontos ali na expectativa de demanda. E a notícia extremamente positiva que vem ali é do emprego. Para se ter uma ideia, a gente chegou exatamente quase no limiar ali nos 50 pontos, 49,6 pontos. A pergunta especificamente aos industriais nesse caso é se você pretende ou não contratar. E a gente está com esse número abaixo de 50 há um bom tempo. Agora, chegando próximo dos 50, a perspectiva, segundo os pesquisadores aqui da Confederação Nacional da Indústria, é que teremos estabilidade e possibilidade de contratação, levando-se em conta essa curva ascendente de recuperação em vários outros pontos da indústria e, claro, na expectativa do empresário do setor industrial. Daqui a pouco nós voltamos com o cenário econômico e os números do mercado financeiro diretamente aqui do estúdio do Centro de Operações da B3. Daqui a pouquinho. Já de volta com o cenário econômico, nós temos os números do mercado financeiro agora. Vamos lá, primeiramente ao Ibovespa, uma queda de 0,70%, já foi mais alta durante o dia, tá? Começou em alta, baixou 73.796 pontos, lembrando que esses dias a gente estava com 76 mil pontos. E o dólar uma alta, manteve o cenário de alta de 0,82% a R$ 3,19. E a gente vai falar agora, nós temos na verdade uma entrevista, exatamente, o leilão bem sucedido das 4 usinas hidrelétricas da CEMIG, que arrecadou mais de 12 bilhões de reais, com ágio médio de quase 10%, chama atenção para o interesse que o país tem conseguido atrair, tem conseguido gerar nos investidores internacionais. Todos os 3 vencedores de hoje são grupos estrangeiros. Eu conversei mais cedo com Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil, sobre essa nova atratividade do Brasil para os investidores de infraestrutura, investidores de longo prazo. Acompanhe a entrevista. Cláudio, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É um prazer sempre. Tivemos hoje esse leilão das usinas da CEMIG, 4 usinas, as 4 tiveram compradores, ágio de quase 10%, se levar em conta a média dos ágios, mas chegou a um deles teve 22%. O governo está comemorando porque de alguma forma já aparenta o que pode ser o leilão da Petrobras, da Eletrobras, perdão, que deve estar previsto para o ano que vem. Mas falando sobre a questão da CEMIG, foi sucesso? Isso foi bem sucedido? Múltiplas razões de comemoração. Foi sucesso, sim, objetivamente. 4 lotes foram ofertados, houve oferta para os 4 lotes, houve vencedores para os 4 lotes. Mais do que isso, você até já apontou, eles pagaram um ágio sobre isso, né? Chegou a 22% no maior dos casos. Ou seja, houve disputa, houve em 2 dos lotes, inclusive, competições de envelopes sendo abertos ali com preços diferentes. Enfim, acho que é um belo sinal que o país retomou, já não era sem tempo, um caminho de credibilidade e confiança nos investimentos a serem feitos na nossa infraestrutura. Que ninguém faz um investimento, eu vou usar uma expressão que você usou um pouco antes da nossa conversa, antes dessa entrevista, multibilionário para sair amanhã, para vender amanhã, ou se não acredita no país.
As outorgas são de que? De 30 anos, é isso? 30 anos, claro. É a própria natureza desse tipo de concessão, né? O investimento é feito gigantesco num dado momento por um investidor que acredita que as regras são cumpridas, que as coisas são tratadas com transparência, enfim, e que isso perdure por 30 anos, que é o prazo do contrato, né? Esse é o principal testemunho, um testemunho eloquente com o selo dessa oferta multibilionária, como você mesmo apontou, né? Acho que é um progresso, um avanço, que lamentavelmente nós ficamos desacostumados a eles. Tantos foram os leilões atrapalhados, leilões que aconteciam sem ofertantes, leilões em que entrava um estatal forçado a entrar e fazer uma oferta que, ao invés de gerar valor para a empresa, destruía. Isso no governo Dilma, exatamente. Um monte desses casos. Sem contar a intervenção no setor elétrico que atrasou o sistema como um todo. Um monte desses casos, e a sociedade brasileira vem pagando uma conta altíssima por conta disso. Inclusive a recessão tem, enfim, em parte acontece por coisas desse tipo, né? Agora essa página, acredito que está virada, e aí já estão os sinais. Hoje houve, inclusive, Piotr, o leilão também lá na área de petróleo, lá no Rio de Janeiro, exatamente, e que também foi um sucesso. Enfim, eu acho que é um motivo de serena comemoração. Serena, porque tem ainda muito por fazer daqui para frente. Agora, o investidor estrangeiro, quando vê, aliás, a gente vai falar dos chineses daqui a pouco, mas quando um investidor vê que outros estão investindo em outorgas de 30 anos, ou seja, em projetos de 30 anos, com valores bilionários, isso acaba contaminando positivamente outros investidores que talvez ainda não chegaram no país. Essa é a imagem positiva de longo prazo que se passa, não é? Não há dúvida. Veja o caso desse leilão de hoje, só para termos um exemplo bem presente, né? Tem um investidor estrangeiro que é neófito aqui, SPIC, né? SPIC, é um grupo de origem chinesa, né? Mas os outros 3 lotes foram vencidos por empresas que já se abrasileiraram faz tempo, né? Tem a Enel, uma empresa de origem italiana, mas que já está no Brasil aqui há décadas. Ela tem concessionárias de distribuição, como a do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tirando a capital, né? No Ceará. Agora, a empresa de Goiás, um leilão pelo qual ela pagou mais de 2 bilhões de ticket de entrada, né? A CELG, né? Ela tem geração de energia, geração termoelétrica, tem geração eólica, enfim, investimentos crescentes feitos há mais de uma década aqui no Brasil, enfim, mostrando não apenas, enfim, que acredita por falar, mas acredita de fato, se comprometendo, enfim, fixando os seus investimentos, todos eles para obter retorno num prazo muito longo. Outro vencedor é o grupo Engie, né, de origem francesa, mas que também já está brasileiríssimo, né? O grupo Engie foi pioneiro, a entrada dele aqui no Brasil foi no leilão da Gerasul, que era um pedaço da Eletrosul, por sua vez, uma subsidiária da Eletrobras, que aconteceu em 1998. Né? E até é curioso, né? Eu tenho mais ou menos de cabeça que, na época, essa Gerasul, ela representava 5% da Eletrobras, né? E foi leiloada. Hoje em dia, esta mesma empresa, Engie, enfim, com o progresso dela, com a expansão que ela fez, sempre cumprindo suas obrigações religiosamente, passou a ser 1,2 vezes a Eletrobras como um todo. Olha o salto gigantesco. Ela era 5% da Eletrobras em 98, quando ela foi para a iniciativa privada. E passou a ser 1,2 vezes a Eletrobras agora. Para ser preciso, agora na véspera daquele aumento vertiginoso de ação que a Eletrobras teve no momento em que foi anunciada a privatização. Ou seja, isso é uma comparação do que produz... de produtividade, de valor de mercado. Claro, o que produz para a sociedade, né? Uma empresa privada atuando com competência, num ambiente como o setor elétrico, que é um ambiente fortemente regulado, ou seja, cumprindo todas as normas de regulação emanadas pela ANEEL, né? Gerando valor para os acionistas, gerando valor para todos os stakeholders, para os funcionários que lá trabalham, para os fornecedores, para os financiadores, enfim, pagando todos os seus impostos. Tem uma empresa que era 5% da Eletrobras em 98. Como é que é o nome da empresa que... Engie. A Engie agora, né? Mas na época era Gerasul. A Gerasul. Era 5% do sistema Eletrobras. Depois, 98, 2008, 2018, praticamente 20 anos depois, quase 19 anos depois, ela é 1,2 vezes o tamanho da Petrobras da Eletrobras. Recentemente.
O quanto de imposto essa empresa não arrecada? Quanto ela arrecadava e quanto ela arrecada agora? Esse número eu não tenho de cabeça, mas ela certamente pagou o imposto de renda todos os anos, porque ela teve lucro todos os anos, sem falar nos outros impostos todos. O quanto que ganha o país. Ou seja, claro. Essa discussão de privatização ou não parece que só está ainda em grupos sectários, porque há uma questão contábil que mostra que o serviço melhora e você tem benefício. São grupos ou totalmente desinformados ou totalmente mal intencionados. Como, no que diz respeito à informação, eu mesmo já fico rouco de tanto falar, eu quero entender que o interesse é outro. Infelizmente, muito nefasto, que produz muitos maus resultados para a sociedade. Mas eu, ao mesmo tempo que eu aponto isso, eu falo com esperança, por acreditar que, enfim, essa página está sendo virada, felizmente, em nosso país. Duas perguntas rápidas. Primeiro, os chineses voltaram de novo. Nós estamos vendo vários investimentos chineses no país e agora os chineses, aliás, o presidente esteve recentemente, claro que o interesse chinês já existia, porque é um processo mais longo para participar de um leilão como esse, mas os chineses arremataram o lote mais caro da usina, São Simão, de São Simão. 1.700 megawatts. Pouco mais de 7 bilhões de reais, exatamente, pelo ativo. Os chineses estão de olho no Brasil mesmo? Eu acredito que sim. Eles, de uma maneira geral, o que se sabe, acompanhando a literatura econômica, é que os chineses eles estão buscando investimentos, principalmente em infraestrutura, em diferentes países do mundo, né? O Brasil estava no limbo, no que diz respeito a ele, tamanha insegurança que existia no passado recente, né? Agora, de novo, na medida em que o setor elétrico e outros setores de infraestrutura se organizam de maneira diferente, muito mais transparente, muito mais racional, né? É natural que o interesse deles cresça aqui, né? Esse grupo que arrematou o lote é realmente novato aqui no Brasil, diferente de dois outros grupos que já estão aqui, a State Grid e a CTG, que também fizeram tanto investimentos em novos projetos, como de linhas de transmissão, como também aquisições em leilões, no caso. Cláudio, e a perspectiva agora para a Eletrobras, que foi um sucesso o lançamento da ideia de privatização, as ações subiram, evidentemente depois oscilaram. Aliás, ninguém teve informação de trading antecipada, ou seja, ninguém ganhou dinheiro com antecipação, o que mostra que é uma nova realidade depois dos casos da JBS e tudo mais. Qual é a perspectiva para a Eletrobras agora que o governo pretende no começo do ano que vem? Acho que muito positiva. Primeiro, a privatização em si é muito bem-vinda. Nós mesmos lá no Instituto Acende Brasil, alguns anos atrás, publicamos um white paper chamando a atenção para o uso político das empresas do setor elétrico. E para fazer esse white paper, nós nos baseamos numa tese de doutorado do Eduardo Monteiro, que ele fez o doutorado na USP sobre energia, onde ele analisou exatamente essa questão, usando lá uma teoria baseada em Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, falando sobre os usos de pressão, os grupos de pressão. Enfim, nesse white paper a gente mostra com dados objetivos, baseados em balanço, tanto indicadores econômico-financeiros quanto operacionais, tipo megawatt-hora por funcionário, coisas desse tipo. Em todos os indicadores, o Grupo Eletrobras está sempre na ponta de baixo comparado com as demais empresas, né? Então, é evidente que a gestão estatal, porque é alvo de uso político, em grande parte, ela é extremamente ineficiente, para não dizer outras coisas. Ela destrói valor ao invés de gerar valor, né? Portanto, a privatização em si resolve essa equação. A maneira como ela foi proposta, que foi... não diria surpreendente, foi também surpreendente, mas foi muito criativa, porque ela endereça de maneira positiva, a meu ver, uma outra questão. O que foi proposto? Foi proposto não uma venda num leilão, como já se fez no passado, eu dei até bons exemplos aqui da Gerasul, mesmo do leilão de hoje, em que se vende o ativo para um grupo qualquer que venha competir no leilão e sair vencedor, né? Não foi esse o formato que tradicionalmente vinha se fazendo aqui no Brasil, né? Foi um formato diferente. Foi um formato de transformar a Eletrobras numa corporação em que os acionistas individualmente teriam bastante diluídos as suas posições, né? O poder de controle seria diluído e disseminado pelos acionistas como um todo, com predominância privada, né? Isso tem um side effect muito positivo, que é, enfim, usar, digamos, esse episódio Eletrobras, uma empresa dessa relevância, dessa importância,
para inaugurar uma tendência ou para fortalecer uma tendência que é comum em outros países, das corporações, né? Com gestão profissional, que tenha que apresentar com transparência os seus objetivos, gerar valor para a empresa, dar resultados. Enfim, isso também vai ser uma das colheitas desse formato da privatização da Eletrobras. Você vai falar dela, vamos acompanhar esse processo todo. Cláudio, obrigado. Mais uma vez, um prazer. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.